Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus legítimos e autênticos pensadores. Hoje o assunto da Naviéticos vai ao contrário dessas duas qualificações que eu atribuí a vocês. Porque imaginem que falar sobre fake news é falar sobre ilegitimidade, né? Algo que não é autêntico, algo que é leviano, mentiroso. Falaremos sobre as fake news e o que pode acontecer, né, em decorrência de você prestar um mau serviço à sociedade, espalhar uma notícia que não seja verídica e as consequências que aquilo pode atribuir, né? Desde os tempos bíblicos já existia fake news e inclusive tem fake news que ainda estão presentes até no dia de hoje. Nós veremos aqui no Éticos desta noite. É um assunto interessante. Temos que existem leis que tentam frear essa questão da fake news. A gente sabe que precisa ter um controle mesmo, senão as coisas vão indo para um caminho que não tem rumo, né? Não tem fim. E só precisa se conscientizar, tem que haver tem uma falta de bom senso também entre as pessoas, né? De não verem a procedência das informações e já saírem disseminando aí essas fake news. Então, assim, a missão de hoje está aí, uma missão que vai pelos caminhos da veracidade, uma missão difícil, né? Mas sempre temos aí barreiras difíceis para enfrentar. E como sempre tem a ajuda do topetudo mais famoso do Brasil, Renato Cóstola. Renato, boa noite. Boa noite, sejam Tá muito frio esta noite, né, Renato? Deu uma virada no tempo aí, né? Sejam muito bem-vindos aí, nossos queridos passageiros, tripulantes, pensadores da Nave Éticos, né? Aqueles que não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem, né? E ajudem aí essa viagem a ser mais autêntica possível, né? E a alcançarmos voos cada vez mais distantes aí, né? Conto com a ajuda de todos aí, né? É isso aí. Bom, a Nave Éticos está aí, com certeza, explorando outros lugares mais distantes. Isso não é fake news, né? Agradecemos a todos aí pelo sincero apoio, né, que nos tem dado. Mas falar sobre fake news é um assunto delicado. É como se estivesse sobrevoando aquele espaço que tem, sabe, um campo minado, né? Porque onde você quer que você vá, você pode esbarrar numa fake news. E a gente sabe, Renato, que as fake news ela tem um começo também, assim como todo sinal, né? Tem ali uma notícia que precisa ser averiguada, normalmente não é, né? E isso cai em mãos erradas e acaba tomando uma proporção muito grande. Como aqui nós sempre falamos sobre a Bíblia, minha pergunta para você é se já tinha fake news lá nos tempos antigos, né, os tempos bíblicos. Vamos falar sobre algumas fake news que têm relevância, né, que tiveram uma repercussão maior nos tempos bíblicos. Você pode citar uma para gente? Tem várias, né? Tem várias. Tem várias. Vale lembrar que, né, o Satanás é o pai da fake news, né? É verdade, é o pai da fake E news. ele, vamos dizer assim, foi o primeiro, né? O pioneiro, né? Quando ele falou assim pra Eva, pode comer que certamente não morrerás. Conhecerás a verdade, né? E não morrerás. Então aí foi a primeira fake news, vamos dizer assim, né? Foi. Né? Então, mas existem outras também, né? Lá em Gênesis capítulo 39, por exemplo, né? Conta a história de José, né? Então ele foi ali para o Egito, né? Foi pego como escravo, né? Potifar comprou ele dos irmãos Uma história dele, muito bonita de José, né? né? E aí o Potifar começou a prosperar ali com José trabalhando para ele e deixou na mão de José todos os seus bens, né? Todas as suas propriedades, ó. Você é o cara que cuida aí, não se preocupava mais com nada. Era tudo na mão do José. E conforme ele ia ali, né, trabalhando na casa do Potifar, né, ele era um rapaz, né, bem vistoso. Ele assim. tinha um topete também? O que eu quero saber? A Bíblia fala? Acho que naquela época não tinha essa moda ainda. Os homens tinham os cabelos compridos, né?
Não sei. Eu- Historicamente, vamos dizer assim, né? Eles retratam os homens com cabelo comprido, né? É que hoje os homens estão deixando o cabelo crescer pra cima, assim, não sei o que tá acontecendo. Por isso que eu prefiro o boné, entendeu? Pra não ter competição. Bota o boné aqui, camufla tudo. Mas enfim, né? Ele tava lá e de repente a mulher do Potifar começou, né? A assediar ele, né? A arrastar uma asinha pra cima do José. E Hum, ele, opa, não, calma aí, não, aqui não, né, pô? Né, o meu senhor, ele me, né, me responsabilizou aqui por tudo e eu vou fazer uma coisa dessa com ele? Jamais. E aí, numa oportunidade lá, a mulher conseguiu puxar a roupa dele lá, pegou o manto dele, ele saiu correndo e ela começou a espalhar que ele tinha assediado ela. E aí, olha, na briga ali, na gritaria, ele fugiu e ela ficou com o manto dele, a né? Na prova do hora que ela crime. gritou, ele se assustou e fugiu. E aí, por conta disso, né, Potifar foi lá e aprisionou, né? Jogou José na prisão, né? Então foi aí a primeira não, né? Uma grande fake news aí que foi um inocente foi preso por conta de uma fake news, né? De uma mentira, Sim, né? isso. Mas, né, vale lembrar que tudo tem um propósito Sim, exatamente. e José, apesar, né, de ter sofrido muito, né, ali, de ter sido surrado pelos irmãos, jogado na cisterna, tudo, vendido como Tudo escravo, tinha um propósito, ido né? para prisão, né? Ele conseguiu reaver, né, tudo isso e muito mais. Você falou disso, eu lembrei essa semana de um caso também de um rapaz, o nome dele é Carlos Edmilson da Silva. Esse cidadão, por volta de 2010 ali, 2012, ele foi vítima de uma acusação de estupro, né? De vários estupros, inclusive. Na época, ele foi condenado, se eu não me engano, a 137 anos, 9 meses e 28 dias de cadeia. O que acontece? Só que ele era inocente. Ele ficou preso 34 anos. Foi solto agora recentemente, porque fizeram uma. Sempre foi questionado a prisão desse rapaz, porque ele sempre negou o crime. Alguns advogados se interessaram pela causa, né? E começaram a fazer as investigações, mas tudo é lento, tudo precisa de provas, como várias pessoas tinham acusado, né? Mas a polícia científica fez um excelente trabalho para comprovar, né, o material genético através de DNA e descobriu que ele não foi o estuprador, né? Teve ali uma conflitância do material genético ali e descobriu que ele não foi o estuprador. Mas imagina o cara ter ficado 34 anos na cadeia, né? Perdeu a vida dele, não tem preço, tem dinheiro que vai fazer, que vai reparar os danos, né? Emocionais, danos psicológicos que esse rapaz sofreu, a ausência da família, enfim, um monte de coisa. A gente vê que acontece muito isso, infelizmente, por conta de uma fake news, né, que é o que a gente está Aconteceu com falando meu hoje. irmão mesmo. Seu irmão? Meu irmão passou meses preso porque inventaram, né, que ele tinha assaltado uma mulher, né, É, e ele estava no trabalho, né, ele trabalhava de motoboy, não, no mesmo horário em que ela foi lá, né, fez a denúncia de que ele tinha roubado ela, ele estava no trabalho. Aí até conseguirem pegar as provas das câmeras do local onde ela disse que foi assaltada e comprovar tudo que não era ele, né? Que foi uma história inventada para que pudessem prender ele mesmo, né? Ele ficou um mês preso. Mas então, aí tem a pessoas pessoa que ficam inventou anos, para poder prejudicar ele. compreendo. Então a gente vê que é uma coisa E ele que, conseguiu, até ganhou a causa. O Estado tem que pagar para ele uma indenização. sim, não.
Com certeza aí, Porque foi uma indenização foi devida. tudo combinado até com os próprios policiais que atenderam o caso, a vítima, né? Sim. Que se diz vítima, né? A gente está tendo, por exemplo, umas repercussões. Tivemos recentemente o que foi dado pelo Ministério Público como fake news, a questão do que o Pablo Marçal, influencer, candidato Ele disse que não, a prefeito do, não é coach, do não estado de São Paulo aí, né? Inclusive ele está sendo até bem cotado como candidato aí. não foi à toa que ele se envolveu nessa briga aí, né? Então, diz que ele levantou umas fake news quanto a doações que estavam sendo feitas para o estado do Rio Grande do Sul. Tipo, os caminhões não estavam sendo barrados por falta de nota fiscal. Aí ele jogou ali umas imagens que Na ele, verdade foi ao contrário, né? A Globo falou que era fake news o que ele estava falando sobre os caminhões não poderem chegar ao Rio Grande do Sul. Só que o que a Globo falou que era mentira, né? Que era fake news. E aí o grande lance, né, que a gente está vivendo agora é essa questão, né? De o que é, o que não é fake news, o governo está querendo, né, controlar as informações para poder determinar o que é, o que não é fake news, porque a internet deu poder para as pessoas, né, mostrar a verdade, né? Não é mais tão fácil manipular a informação como era antigamente, que você só podia ter a informação pela televisão ou por um jornal que poderia ser facilmente controlado pelo governo, mas a gente vê que né? são instituições, né, de credibilidade, falando de uma diversidade de informação. Porque contrapôs, né? Uma informação que tinha Exatamente, saído no são divergentes. SBT, na Record, a Globo foi e falou que era mentira. E assim, como que outras emissoras falaram que era verdade e uma fala que é mentira? Então fica meio confuso. E aí, depois dessa briga toda, agora a Globo meio que assumiu, né? Toda a transmissão lá que vem do Rio Grande do Sul do que está acontecendo. E ninguém mais pode filmar nada, né? Tem vários, né, relatos aí, vídeos, né, na internet de pessoas que estavam gravando lá e a polícia chegou e falou que não podia gravar. Cortou o cara, mandou tirar, não pode parar de gravar, não pode mais gravar, porque eles não querem que mostrem o que está acontecendo lá. Isso é Então complicado, né? é um negócio complicado essa questão de fake news, de o poder da informação estar na mão, né, Sim. de daqueles que estão no poder, né, é complicado. O Congresso Nacional recentemente também não teve o veto do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro quanto à criminalização da disseminação das fake news, né? O processo eleitoral, a gente sabe que teve muita fake news, né? Teve aqueles robôs que espalhavam notícias pelas redes sociais. E agora com a inteligência artificial, você consegue fazer a voz da pessoa, o rosto da pessoa. Isso Você é consegue um perigo. gerar Tá uma terra sem lei, né? qualquer Então, coisa. aí você tem uma ferramenta, no caso, que é de grande utilidade para as coisas que sejam devidas, né? Mas está sendo usada indevidamente para fins de corromper aí a imagem, a idoneidade das pessoas. E isso não vai parar por aí, viu, Renato? Isso daí é uma Não, coisa é como a que. gente falou desde o início, né? O Satanás é o pai da mentira, né? O pai da fake news. E ele que está governando aí, né? O espírito do anticristo já está entre nós aí, dominando tudo, né? Então é a É mentira que verdade. está no comando aí, né? A mentira que está se sobressaindo aí, né? E eu queria citar um. Acho que nós não colocamos nenhum desenho ainda aqui na tela do Éticos, mas queria falar de um desenho muito interessante, Renato, que chama Chicken Little. O céu está caindo, né? Na versão em inglês é Chicken Little The Sky is Sky Falling. Falling. Esse desenho tem
uma história bem interessante, essa animaçãozinha da Disney, da Walt Disney. Ela foi criada na Segunda Guerra Mundial, em 1943, a primeira versão desse Chicken Little. Aparentemente um desenho inocente ali, tá? Que você... Eu já vou colocar já, mas queria fazer um comentário antes. Tem ali o galinheiro, né? No galinheiro existem os tipos de pessoas, representação de pessoas, né? As galinhas ali ficavam tricotando, fofocando. Tem o galo, que era o que cuidava de todas... Toma conta do galinheiro. Tomava conta do galinheiro. Tinha o senhor Peru. Enfim, eles colocavam ali fizeram uma analogia, né? Comparando o galinheiro como se fosse uma sociedade, né? E isso aconteceu, esse desenho veio propositalmente ser exposto durante o ano do comecinho ali da Segunda Guerra Mundial. Porque na Segunda Guerra Mundial teve muita fake news na Segunda Guerra Mundial. Uma delas, talvez a maior delas, foi eles terem atribuído causas antissemitas para poder colocar os judeus como sendo os grandes vilões da questão da ideologia da guerra, né? Para os nazistas, para os alemães no caso. Então os alemães eles viam os judeus com uma aversão, e isso foi devido a uma fake news. Então o desenho veio de encontro a isso, mostra ali os efeitos, vou até colocar aqui agora, os efeitos da fake news, quando ela é produzida para acabar com a imagem das pessoas, né? A gente pensa que já viu de tudo, Renato. Porém, tem muita coisa acontecendo. Num simples desenho, você vê ali É que essa versão a aqui maldade. de 2005, essa versão né? que nós estamos mostrando é de 2005, Do filme... mas a história é a mesma coisa, né? Sim, sim. É que esse da Segunda Guerra é um curta, né? É um curta. 8 minutinhos, né? Esse já é um filme aí de 2000, filme, né? Animação de 2005, né? Isso. O Galinho, Chicken Little, que é mais ou menos a mesma história, né? Ele cai uma noz na cabeça dele lá e ele começa Achar que... a falar que o céu tá caindo. Ele vai lá, toca o sino da cidade, fala assim: dá o alarme geral. O céu tá caindo, sai todo mundo correndo desesperado, até que o pessoal vai assim: pô, mas não é isso, né? Então, mas aí que tá. E aí começa toda uma repercussão até em cima dele. Até entenderem que foi uma fake news, que a raposa fica ali atrás do muro, né? Um muro de madeira, só ali persuadindo as pessoas ali, só implementando ali a fake news na cabeça de todos, manipulando, né? Sim. E até verem que foi uma fake news, tem todos os efeitos catastróficos decorrentes de uma falsa informação. Tem uma outra historinha também que eu gosto muito de lembrar quando se fala de mentira, que é o Pedro e o Lobo, né? Que o Pedro, ele sempre falava assim: o lobo, vem vindo o lobo, e sempre era mentira, né? E aí todo mundo passou a desacreditar dele, só que aí chega uma hora que o lobo vem de verdade. E aí ninguém acredita nele. E aí é a hora que ele precisa de socorro realmente. Então é aquela questão assim, né? Você fica disseminando mentira, chega uma hora que você não tem credibilidade nenhuma. E aí falta credibilidade. Quando você falar a verdade, as pessoas não ninguém vai acreditar em você. Então é mais ou menos o que acontece aí também, né? Com o galinho, né? Que no filme aí vem uma invasão alienígena e aí é o perigo realmente real. Sim. E aí as pessoas passam a não acreditar e ele tem que resolver tudo sozinho, vamos dizer assim, né? Então, falando em perigo, é lógico, é óbvio que propagar, né, uma fake news representa um perigo para todos, para toda a sociedade, né, como um todo. E, inclusive, isso pode desencadear até mesmo às custas da vida de alguém. A gente sabe que não tem limites a fake news. Você pode colocar aí uma mentira como sendo verdade e ter ali, né, falsas testemunhas, um movimento, toda uma publicidade ao redor daquilo, ao entorno daquilo. Tem aí as famosas teorias das
conspirações, né? Sim, Teorias da conspiração. tem as Eles teorias acabam conspiratórias. fazendo uma coisa que é verdade ser mentira, uma coisa que é É. mentira ser verdade, Apesar que aqui no Éticos para confundir as pessoas, né? nós já mostramos que muitas das teorias conspiratórias deixaram de ser teorias, né? E deixaram de ser uma conspiração para serem fatos. Mas tudo tem que ser apurado, tudo tem que ser, né, garimpado, com, com, com responsabilidade, né, Renato? Sim, por isso que eu acho que em vez de, é, como que se diz, limitar, né, em vez de controlar a informação, é melhor apurar as Apurar. informações e mostrar, né, ter provas de que Sim. realmente é verdade. Agora, você controlar e apontar, não, isso aqui isso aqui não é meio complicado, Com né? certeza, Você muito complicado. ter uma pessoa que vai ser a dona da verdade, né? É, Que a gente sabe que o único que é o caminho, a verdade e a vida é Jesus. é Né? Jesus. Renato, uma pergunta. Tem algum exemplo na Bíblia de uma fake news que potencializou, né, a repercussão dela e isso pode ter tido um final catastrófico? Tem alguma que você pode, alguma marcante que a gente Temos pode aí a trazer história aqui? de Estevão, né? Lá Estevão. em Atos, no capítulo 6, no versículo 11, né? Os soldados lá, o pessoal que era contra, né? O povo cristão ali, os seguidores de Cristo, né? Começaram a espalhar que Estevão estava falando contra Moisés, né? Falando, Contra a lei, blasfemando, né? Contra a blasfemando lei contra a lei. dos judeus, né? E aí eles foram espalhando essa notícia, né? Até que quando chega lá em Atos capítulo 7, o final ali da história de Estevão, ele é apedrejado, né? Ele foi sentenciado à morte Foi sentenciado à por morte, né? conta de uma fake news. Isso, porque, né, na verdade, ele não estava falando nada contra, né? Não estava blasfemando nada. Então, deturparam aí, né? As As palavras dele. palavras dele para poder condenar ele e acabar, né, com o cristianismo, vamos dizer assim, né, com a igreja primitiva ali, que era perseguida, né, então eles faziam de tudo para perseguir, né, os cristãos e para que eles terminassem como Cristo, né, morto na cruz, vamos dizer assim, né. Então ali, né, tem até aquela famosa cena, né, de que ele vê, né, Jesus nos céus, né, e aí ele ainda pede para perdoar, né, aqueles que estão apedrejando ele, né, mas ele morre ali, né. Então, e você vê a complexidade de um fato irresponsável, um ato irresponsável que custa a vida de uma pessoa de bem. E isso acontece Mas na tudo vida tem um real. propósito, É. né? Tem um Sim, na propósito. questão bíblica, sim. Agora, nos dias atuais, a gente vê muito isso. Isso é mais ou menos uma coisa que as pessoas se apossam, né, daquela informação, modificam aquela informação, né, e lançam ela de uma outra forma. Muita gente hoje em dia, a gente aqui tem uma preocupação de sempre estar levando a informação para vocês de uma maneira correta, né? Até porque seria antiético da nossa parte não fazer uma respectiva triagem, uma sondagem das informações e trazer isso aqui à tona. Então, assim, tem muita responsabilidade por trás disso tudo. E também muita irresponsabilidade, até pelos meios de comunicação, como a gente está falando aqui recentemente, né? Divergências entre os meios de comunicação para reportarem uma informação que não é devidamente colhida ali com veracidade, pelo menos da maneira que tem que ser. Tem a questão da audiência também, né? Às Assim, o vezes as sensacionalismo, né? pessoas elas mudam, né, um pouco o sentido da coisa para chamar a atenção das Para pessoas ter a para ter questão do audiência, né? Às sensacionalismo. vezes
Na internet mesmo, você vê uma manchete lá, aconteceu tal coisa, fulano de tal fez tal coisa. Mas é só a manchete. Quando você vai ler, a matéria mesmo é outra coisa. Não tem nada a ver com aquela manchete lá. É uma manchete, né, sensacionalista para chamar a atenção para a pessoa entrar ali naquela página, só para o cara conseguir visitação, né, e ganhar dinheiro com isso. Sim. E na verdade aí lá na página tem outra, né, às vezes fala sobre o mesmo assunto, mas não tem nada a ver com uma manchete em si, né? Um ato totalmente negligente, né? Sim. Irresponsável. Bom, é, não tem como negar que isso acontece diariamente, principalmente nas redes sociais. A gente tem muita fake news ali, né? Nas redes sociais. Não tem como negarmos isso. Mas negação é o nome de um filme também, Renato, que tem um Sim. viés de fake news. Como que é esse filme aí, Renato? Ah, sim, é, tem tudo a ver com essa questão aí, né, do Chicken Little lá da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? Porque é uma história real, né? Onde a escritora, né, Deborah Lipstadt, nome meio difícil de falar. Ela foi confrontada, né? Ela é uma escritora judia, tal. Ela tem todo um estudo, né, sobre a questão do Holocausto. Ah, E o David Irving foi lá, um negacionista, e foi, processou ela e queria que fosse provado que existiu o Holocausto, né? como que Então, pode, né? para ele é Essa uma história é mentira. verídica? É Baseada verídico. em fatos verídicos. É. Ele foi lá, processou e falou assim: então me prove que existiu o Holocausto. Ele disse que não existiu o Holocausto, né? Assim como tem pessoas que, né, falam que a Terra não é redonda, né? Tem, Sim. né, várias questões aí que foram levantadas aí, né, até na questão da pandemia, essa palavra negacionismo veio, né, à tona, né? É, Apesar de ser um filme de 2016, né? É, essa questão do negacionismo aí na pandemia veio muito, né? Ficou muito em voga com a questão de muito na moda. vacinas, né? Pessoas acharem ou não, né? Essas questões, se a vacina é boa ou ruim e tal. Então, né? Muitos foram chamados aí de negacionistas, né? Então, É, como que o quando cara, né? Põe isso em questão, né? A questão do tem Holocausto. coisas que. Tem, e ele fala assim, não, então me prove que lá em Auschwitz teve câmara de gás lá, que foram torturados e morreram na câmara de gás judeus. Então, E infelizmente, ainda foi pro temos. tribunal e tudo, né? E tem aí um filme pra, Mas ainda temos até nos dias de hoje, né? Com Renato. a Rachel Weisz, né? Rachel Weisz. É, Sim, sim, sim. uma bela atriz aí. Até nos dias de hoje ainda tem muita desinformação a respeito disso, né? É um assunto que teria que. Não, ao meu ponto de vista, Renato, é, é inconveniente falar sobre o Holocausto se você não conhecer melhor o que houve, o maior genocídio de todos os tempos, né? E é um assunto A interessante, né, que a gente, gente chegou a conversar aqui com o pastor Paulo, né, na questão de sim, Israel, e teve um simpósio essa semana lá também falando sobre Israel, e teve um palestrante que fala sobre a questão de Israel, que ele era professor de história, né, e quando ele tinha que dar aula da Segunda Guerra na escola, o material que vinha para ele apresentar para os alunos não falava nada dos judeus. Falava da Segunda Guerra, mas omitia o genocídio dos judeus. E aí ele ficava indignado, assim, mas como que na escola, eu nunca prestei atenção nisso, assim, na época da escola, quando falava de Segunda Guerra, eles explicavam a questão dos judeus. Mas eu acredito que não mesmo. Eu nunca reparei nisso. Mas a gente sabe que a escola ela é um caminho ali de manipulação também, né, da é, questão marxista e tudo mais.
Então é curioso isso, né? Também tem esse lado aí, né, de manipulação da informação e tudo O mais. atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele fez um comentário que foi talvez um pouco precipitado, né? E repercutiu muito mal, né, na comunidade israelense por conta exatamente de falta de informações a respeito do que aconteceu. Até acho que foi o embaixador de Israel convidou ele para ir visitar o Museu do Holocausto, para poder entender melhor, né, o que aconteceu lá. Mas é o que eu falei. Se você for falar de algum assunto, se aproprie-se, se intere ali de todo o contexto daquele assunto, para você falar com Verdade, né? propriedade. Senão você vai estar falando alguma coisa que fatalmente depois vai ser colocada contra você mesmo. As suas próprias palavras vão ser usadas contra você mesmo No tribunal. no tribunal. É verdade. Aliás, a gente pode falar sobre leis aqui, hein? Uhum. Nunca falamos sobre leis, sobre legislação, né? E, então acho que é um assunto bom falar sobre leis. Porque Também. livros da Bíblia tem vários livros, né? O Deuteronômio é um livro da lei. Ah, sim, e todo o sistema, né, legislativo é baseado nos 10 mandamentos, né? Aí, ó, vamos deixar combinado então. Próximo episódio do Etos, nós vamos falar sobre leis. Mas ainda não chegamos no final Ainda não dessa chegamos, viagem. ainda não, ainda não. Não vamos falar fake news aqui, porque nós estamos falando exatamente o contrário, né? Ó, Renato, tem um outro assunto na Bíblia que foi dado como talvez a fake news mais duradoura de todos os tempos. Uma fake news que vem atravessando décadas, atravessando gerações e Milênios, né? milênios, se perpetuando num conceito. É lógico que aqui no Ethos a gente sempre respeita todas as religiões, né? A gente traz aqui o cristianismo porque não vamos dizer que é uma religião o cristianismo, mas o cristianismo ele é uma interpretação das escrituras sagradas. É você não negar o que aconteceu, porque além de histórico, as escrituras elas estão sendo colocadas como verídicas através da própria ciência. A ciência tem comprovado muitas coisas que aconteceram na Bíblia efetivamente. Né? Você vai para Israel, você esbarra em evidências bíblicas. A arqueologia lá é muito evidente, né? É muito Ah, sim. presente em Israel. Eu estava assistindo um documentário esses dias muito interessante sobre a crucificação, que eles acharam uma mão com um prego, né? De um antigo rei, acho, lá de Jerusalém, da época lá do Império Romano, que foi crucificado, e aí através daquele prego, né, eles conseguiam ali avaliar como que era feita a crucificação, porque todas essas representações de crucificação, né, são meio que não são verídicas, né, que a gente sabe São meio que se fake news. pregar, né, É, a mão não sustenta. o grampo ele era bem no centro do punho, né? Entre os ossos, Então, na verdade, ele entrava assim, ó. Esse que encontraram, né, ele estava por trás da mão. por trás da mão. Então eles meio que fizeram várias simulações lá de Mas como que seria a forma certa de crucificação e chegaram até a conclusão que o formato da cruz não é esse realmente, que era realmente feito em X. tem. Era o mais correto para se poder fazer, né? Porque eles têm já há muitos anos um calcanhar com prego de crucificação. Então, de acordo lá, né, com as análises que eles fizeram, tudo,
a forma mais, né, correta, vamos dizer assim, né? E que realmente o corpo Eu não diria correta, mas é mais eficaz. eficaz, né, de se crucificar uma pessoa seria em X. Sim. E que aquela questão da cruz é uma história lá de Constantino, que ele É, que impôs a cruz na época que fez a união do cristianismo isso com o Império Constantino. é questionável porque tem muitos achados que a gente acabou de falar de arqueologia. Inclusive, tem a evidência do símbolo. O símbolo do cristianismo antes de Constantino era um X, que tem um X assim com um outro risco assim em cima, né? No meio. E eles falam que antes do Constantino, a igreja, né, primitiva, eles usavam, né? Além do peixe também, que tinha a simbologia do peixe, tinha esse símbolo de X lá, que tem até o significado de Cristo, Cristo mesmo, sim. Porque é a inicial, né, no idioma, né, no grego ou hebreu, é o X, tem um nome da letra que eu não lembro lá, é um formato de X. Então, é o que eu falei como sendo questionável, porque assim, quanto ao material histórico que a gente tem, você vai ver que cai um pouco em descrédito a questão, por exemplo, de Jesus, por exemplo, ter sido crucificado numa cruz em X. Eu vou explicar por quê. Quando você pega o Santo Sudário, que já foi analisado por vários técnicos, cientistas, estudiosos, né? Tem aquelas exames de autenticidade do carbono 14, enfim. Tem muito. Hoje, então, com a inteligência artificial, eles devem conseguir ainda fazer um estudo muito mais aprofundado do que já fizeram, que já foram feitos até então. Mas fato é que, por exemplo, Jesus ele foi na parte dos pés, um único grampo transpassou os dois pés dele, isso por conta do, Da da evidência evidência do sudário, tá? Então entendo eu que se um único grampo transpassou os dois pés, prendendo no madeiro, isso não poderia ser feito na crucificação em Ah, X. sim. Não, Essa não, o que eu é só para a entendo, gente o deixar que eu claro. entendo é que assim, existiam várias formas de Com crucificação. certeza. A gente viu, né? A em X era uma delas. Sim, né? A gente viu, Pedro foi de ponta cabeça, então, Exatamente. Já falamos né? aqui em alguns Teve um outro episódios. apóstolo que foi em X. Isso. Então, na verdade, né? Existem várias formas de crucificação. Então, é difícil definir, né? Não existe material, né? Nenhuma evidência de como eram feitos realmente essas crucificações. Mas existiam muitos tipos de Sim, com crucificação, certeza. com certeza. Bom, falando nisso, Renato, você pode citar, como eu estava falando, né, uma fake news dos tempos bíblicos que ainda se tem crédito até nos dias atuais. É possível isso? Tem isso? Existe isso? Renato? Existe, né? Lá em Mateus, no capítulo 28, né, nos versículos do 11 ao 15, lá mostra, né, que, né, quando Jesus ressuscitou, os fariseus ali, eles não podiam deixar que essa informação vazasse, Vazasse. porque senão o povo ia acreditar que ele era o Messias. Então eles pagaram para os soldados, né, dizerem que os próprios discípulos foram lá enquanto eles dormiam, né, dormiram lá, Nossa, que interessante. foram lá e tiraram o corpo de Jesus Na para que as madrugada. pessoas acreditassem que ele tivesse ressuscitado, né? Ah, entendi. Então eles falaram para os soldados assim, ó, vocês podem confirmar essa história que vocês dormiram em serviço, Subornaram, obviamente, os pagaram para soldados. eles, a gente vai, né, passar o pano para vocês aqui na hora do julgamento, né? Porque senão o Império Romano ia acabar condenando eles, né, por estar dormindo em serviço. E aí ficou essa história aí, né? Então, Mas até os dias atuais, os judeus ainda acreditam nessa história. porque se eles não acreditam que Jesus é o Messias, é porque eles Essa ainda questão ficam da ocultação do corpo aí, dessa possível ocultação do corpo de Jesus, ela vem à tona então. É.
Bom, e para nós cristãos que reconhecemos Jesus, né, em espírito e em verdade, nós sabemos que isso não é uma fake news. Realmente, Jesus, a pedra se moveu, ele saiu de lá, né? Mesmo, vamos dizer assim, mesmo que os discípulos tivessem tirado o corpo dele de lá, como que ele tinha sobrevivido, né, e aparecido Sim, novamente depois, né, de tudo, de toda a crucificação, né, de ter sido né, transpassado, né, exatamente. e confirmado a sua morte ali, e depois ele apareceu vivo novamente, né? Mesmo que os discípulos tivessem mesmo tirado o corpo de lá, né, É. como que eles ressuscitaram o corpo de Cristo, né? Tem como. Essa aí não tem como passar aí na fake news, né? Não tem. Renato, temos mais algum filme que Ele vive, né? você possa trazer para nós aí? Ah, sim, tem um filme muito interessante aí, é um filme novo aí, né? Foi lançado aí no final do ano passado, com o grande Nicolas Cage aí. Nicolas Cage? Chama O Homem dos Sonhos, né? O Homem dos Sonhos. É. Interessante. E aí? Então, o personagem do Nicolas Cage é um senhor, né? Professor, tal. É aquele tradicional pai de família ali, né? Meio entediado, né? Tem as limitações dele e tal, as frustrações dele. E de repente as pessoas começam a sonhar com ele aleatoriamente, né? Do nada? Tipo, primeiro começa com a filha dele, né? Ah, pai, sonhei com você e tal. E ele fica assim, ah, mas o que eu fazia no seu sonho? Ah, você não fazia nada, ela tava lá morrendo e você tava olhando e, tipo, nem ligando pra nada. E aquilo incomodava ele, né? Mas, poxa, mas eu não fazia nada. Não, não me ajudou. E aquilo foi passando, né? Aí ele sai um dia, uma pessoa fala, nossa, eu conheço você de algum lugar. Ele começa a achar estranho, assim, ah, eu sou professor da universidade e tal. E aí ele recebe uma ligação de uma ex-namorada. Ai, sonhei com você, né, não sei o quê. E aí aquilo começa a virar a notícia, começa a sair na televisão. Ah, as pessoas estão sonhando com ele. Ele começa a ficar famoso, começa a ganhar Uma fake dinheiro. news que foi implantada na mente das pessoas. Isso aí a gente, né, se eu for dar uns Não, cuidado spoilers com os aqui, spoilers. Você é o rei dos spoilers. Mas a gente né? pode. Mas depois, né, com o decorrer do filme, a gente até pode, né, levar a entender que aconteceu uma manipulação, sim. Sim. Como que as pessoas começariam a sonhar aleatoriamente, pessoas do mundo inteiro, porque até para a França ele vai, né? Ele escreve um livro, que era um sonho da vida dele escrever um livro e tal. Só que o grande problema do filme é que de repente as pessoas começam a ter pesadelos com ele. Aí são as E consequências aí, da fake news. e aí inverte a Que é um situação. pesadelo, realmente. Aí inverte a situação. Quando a fake news é negativa e acontece o cancelamento, né? Então toda aquela coisa boa que tinha acontecido, né? Ele ficou famoso, Mas cuidado né? com os spoilers, Renato. Cuidado, nós A pessoas não vão ver o família filme. dele, né? Era bem vista na sociedade, todo mundo ficou, né? Vamos dizer assim, foi beneficiado com o sucesso dele. E aí quando inverte a situação, aí todo mundo é prejudicado, né? É o que Então eu falei, são as consequências das fake news, né? aí começa aquela situação de cancelamento, ele não pode mais ir em nenhum lugar, as pessoas odeiam ele, começam a agredir ele na rua, a vida dele vira um inferno. Então, tipo, ele era um cara normal, não fazia mal a ninguém. E por causa de um sonho, né, que todo mundo começou a sonhar com ele, começaram a ver ele como uma pessoa má. Mas você sabe, Renato, por exemplo, existe um conceito de que a gente está vendo muito aí essa questão da interface homem-máquina, chips, né? Parece que tá tendo agora a segunda pessoa já com um implante de chip no cérebro. Então já estão fazendo testes, né, no segundo humano. E não é uma questão hipotética se levantar aqui de falar sobre a possibilidade de realmente, Através do chip através do manipular as chip, lembranças manipular, das né, pessoas, né?
colocar uma informação falsa, de repente, por que não, num ser humano. Não sabemos aí os caminhos que essa Isso já tecnologia vai... acontece, né? Através de mensagens subliminares. Sim, mas né? assim, se você for ver, colocar isso, né, digitalizado na sua mente, isso é uma coisa... Só vai acelerar por o enquanto é processo. surreal, mas a gente sabe que vai acontecer. Na verdade, isso só vai acelerar o processo, porque É. a gente já convive, né? Com mentira, aquela conversa assim, uma mentira contada 1000 vezes acaba sendo verdade. É. Então, várias informações vão sendo plantadas, né, na nossa mente desde criança, né, que a gente, né, não sabe, vamos dizer, de onde veio. Ah, porque lá atrás já era assim, Uns já era conceitos aí, né? assim, e tal, não sei o quê, e aí vai se perpetuando aí, né? Bom, vamos ficando por aqui. Foi um prazer imenso falar com vocês. Falar as verdades, né? As verdades contidas nas escrituras sagradas, porque aqui é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e está tudo escrito aqui. Muitas das Sim. coisas que nós estamos vendo, o planeta ser acometido aí, as coisas que estão acontecendo, estão na Bíblia. Às vezes você está lá, tem uma Bíblia lá, você não dá crédito. Você acha, não. A Bíblia, vou dizer uma coisa, tem pessoas até hoje, Renato, que falam para mim assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. O homem vai lá e escreve qualquer fake news que ele quiser colocar lá, entendeu? Muitas pessoas ainda têm esse conceito. Meus amigos, eu digo a vocês que ela Fora aqueles pode que querem reescrever a Bíblia, né? Querem tirar partes da Bíblia. acrescentar ou tirar. A Bíblia foi sim escrita por homens, inspirados por Deus. Tá? Então, assim, a gente tem que crer em Deus, sim. Crer nos profetas de Deus, sim, também. Temos que crer. Deus fala através dos profetas. Tá? Bom, Renato tem um recadinho para os nossos pensadores. Renato, vamos falar sobre a lei então? Falar Sim. sobre lei, sobre as questões que envolvem as leis no Antigo Testamento, no Novo Testamento, as leis nos tempos atuais. Porque o homem, Jesus, ele vinha não para abolir a lei, exatamente, bem falado, Renato. Não para abolir a lei, mas para que a lei fosse cumprida. Então vamos falar no programa, no próximo episódio do Léticos, sobre as leis, Renato. Então, como vocês podem ver, chegamos ao fim dessa viagem aí, né, elucidatória, vamos dizer assim, verídica e né? autêntica. Espero que vocês tenham gostado, gostando ou não, né? Deixe aí o seu comentário, sua crítica, sua sugestão, sua opinião, seu pedido de oração, aquilo que tocar no seu coração. Espero que tenhamos tocado. Então curtam, comentem, compartilhem aí, né? Não esqueçam de quem chegou até o final, ouvir aí a musiquinha de encerramento, né? Deixar o comentário sobre o que significa aí essa música, né? Precisa saber a verdadeira verdade, você precisa saber, precisa saber. Ó, mais uma musiquinha que você não vai poder contar, Renato. Tudo bem. Aí você dá o spoiler dos filmes, eu tô dando os spoilers das músicas. Nosso repertório é vasto aí. Então não se esqueçam jamais, melhor do que sermos céticos é sermos éticos. Fiquem com Deus e até a próxima viagem. Se são homens ou são ratos, dominados por aquilo que consomem, acreditam mais nas fake news do que nos próprios fatos.